Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Senhor, eu chego até Ti neste momento como alguém que finalmente decide parar por dentro, mesmo que tudo ao redor continue correndo. Porque há dias em que o corpo continua em movimento, mas a alma já está pedindo descanso há muito tempo. E hoje, antes de qualquer palavra bem organizadas, antes de qualquer tentativa de parecer forte, eu simplesmente me coloco diante de Ti como estou, carregado, cansado e precisando respirar de verdade. Tu és Deus e não apenas um Deus distante ou silencioso. Tu és aquele que vê antes mesmo que eu explique, que entende antes que eu organize meus pensamentos. Tu és presença constante, mesmo quando minha atenção se dispersa. És firme quando tudo em mim oscila. És paz quando minha mente se torna um lugar inquieto. Não há pressa em Ti, não há confusão em Ti, não há peso desnecessário em quem Tu és. Tu és o Criador que sustenta o universo sem se cansar, mas também és o Pai que se inclina para ouvir o coração sobrecarregado. És grande em poder, mas também delicado no cuidado. És justo, mas também cheio de misericórdia. E enquanto tantas coisas na vida parecem exigir mais de mim do que eu posso dar, Tu permaneces sendo aquele que não exige performance para oferecer amor. Hoje eu paro para Te reconhecer assim. Deus presente, Deus atento, Deus que não mede meu valor pela minha produtividade. Deus que não se impressiona com o quanto eu faço, mas se importa profundamente com o que acontece dentro de mim enquanto eu faço. E é justamente isso que eu preciso trazer diante de Ti agora. Porque, Senhor, a sobrecarga de trabalho não pesa apenas nas mãos. Ela invade os pensamentos, ocupa o silêncio, rouba a leveza dos dias. Ela se infiltra nos momentos simples, transforma descanso em culpa e faz com que até parar pareça errado. Há uma pressão constante, quase invisível, dizendo que ainda não é suficiente, que ainda falta mais, que ainda há algo por fazer. E eu confesso, isso tem me cansado mais do que eu gostaria de admitir. Há momentos em que a minha mente não desacelera, nem quando tudo ao redor fica em silêncio. Eu deito, mas continuo resolvendo coisas por dentro. Eu paro, mas continuo correndo nos pensamentos. E o que deveria ser descanso se transforma em mais um espaço ocupado por preocupações. Também existe o medo, Senhor, o medo de não dar conta, o medo de falhar, o medo de decepcionar expectativas dos outros e minha também. Existe uma sensação constante de estar sempre um passo atrás, sempre devendo algo, sempre tentando alcançar um equilíbrio que parece escapar. E no meio disso tudo eu percebo algo que me entristece. Aos poucos, vou me afastando de mim mesmo, vou deixando de sentir com profundidade, de perceber o presente, de viver com calma. Vou me tornando alguém que apenas responde às demandas, sem realmente viver os dias. Mas, Senhor, enquanto eu falo isso, algo dentro de mim começa a se aquietar, porque eu lembro de uma verdade que não depende do meu estado emocional, uma verdade que não muda conforme a pressão aumenta. A Tua palavra diz: venha a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essas palavras não soam como uma cobrança, elas soam como um convite real, direto, sem exigências escondidas. Tu não dissestes: organize-se melhor, esforce-se mais, provem que conseguem. Tu dissestes: venham.
E agora eu entendo que talvez o que mais me faltava não era força para continuar, mas permissão para parar diante de Ti. Então eu venho, Senhor. Venho com a mente cheia, com o coração apertado, com a sensação de estar no limite. Venho sem tentar filtrar o que estou sentindo, sem tentar parecer melhor do que estou. Venho exatamente como alguém que precisa desse descanso que Tu prometestes. E ao vir, eu começo a perceber que o descanso que Tu ofereces não é apenas ausência de tarefas, é presença, é segurança, é a certeza de que não preciso carregar tudo sozinho. Aplica essa verdade dentro de mim, Senhor, porque muitas vezes eu ouço, mas não internalizo. Eu conheço a promessa, mas continuo vivendo como se tudo dependesse exclusivamente de mim. Ensina-me a viver essa palavra de forma prática. Quando a minha mente começar a acelerar, lembra-me que eu posso parar por dentro. Quando a pressão aumentar, lembre-me que existe um lugar em Ti onde não preciso provar nada. Quando o cansaço chegar, lembra-me que descanso não é fraqueza, é necessidade. E mais do que isso, reorganiza meu interior. Mostra-me o que realmente importa. Ajuda-me a discernir entre aquilo que é essencial e aquilo que apenas ocupa espaço. Dai-me sabedoria para dizer não quando necessário e coragem para não me prender a expectativas que não vêm de Ti. Senhor, muda também a forma como eu enxergo o trabalho. Que ele não seja um lugar de esgotamento constante, mas um espaço onde eu possa agir com propósito e equilíbrio. Que eu não me perca tentando alcançar validação, mas que eu trabalhe com a consciência de que já sou aceito por Ti. E cuida das minhas emoções, porque eu sei que o excesso de responsabilidade tem afetado áreas que vão além do visível. Às vezes me sinto impaciente, sem entender o motivo. Outras vezes distante de pessoas que amo. Há momentos em que tudo parece pequeno demais para o esforço que faço. E isso gera um vazio difícil de explicar. Toca nesses lugares, Senhor. Onde há irritação acumulada, traz suavidade. Onde há esgotamento, traz renovação verdadeira. Onde há desânimo, reacende o sentido novo. E se em algum momento eu estive confundindo o meu valor com minha produtividade, corrige isso dentro de mim com amor. Lembra-me que não sou definido pelo que entrego, mas por quem eu sou diante de Ti. Também te peço algo que vai além das circunstâncias externas. Ensina-me a desacelerar por dentro, mesmo quando o ritmo ao redor não diminui, porque eu sei que nem sempre será possível reduzir as demandas, mas é possível viver de forma diferente dentro delas. Dai-me um coração estável em meio ao movimento, uma mente clara em meio às decisões, uma alma leve, mesmo quando os dias forem cheios. E quando eu sentir que estou chegando ao limite, ajuda-me a reconhecer isso antes de me quebrar por completo. Que eu aprenda a ouvir os sinais do meu próprio corpo, a respeitar minhas limitações, a cuidar de mim com responsabilidade e não com culpa. Senhor, que a Tua presença se torne meu ponto de equilíbrio. Que eu volte a encontrar prazer nas coisas simples. Que eu consiga viver momentos sem pressa, sem a sensação constante de que deveria estar fazendo outra coisa. E que ao final de cada dia eu consiga descansar de verdade. Não apenas fechar os olhos, mas silenciar por dentro. Obrigado, porque mesmo quando tudo parece acumulado, Tu não te tornas distante. Pelo contrário, te tornas ainda mais presente. Obrigado, porque Teu convite continua aberto. Não importa quantas vezes eu me sobrecarregue novamente. E agora, enquanto essa oração vai chegando ao fim, algo dentro de mim já não está exatamente como antes,
Talvez o peso ainda exista, talvez as responsabilidades ainda estejam lá, mas há uma nova forma de carregá-las surgindo lentamente. E talvez, nesse exato momento, o que mais faça sentido seja apenas permanecer por alguns instantes em silêncio, deixando essa paz encontrar espaço dentro de mim. Em nome de Jesus, amém. Se você crê nessa oração, deixe amém nos comentários. E se você tem um pedido de oração, deixe também aqui nos comentários. Nós vamos orar por você. Este foi o nosso Café com Jesus de hoje. Que a palavra do Senhor também seja parte do seu dia.